E hoje, nesse nosso segundo bloco, nós vamos conversar bastante aqui sobre educação. Porque recentemente saiu mais o índice do IDEB. E o que é que se esperava? Nossa, o Rio Grande do Norte, com a professora Fátima, 6 anos à frente já do governo, nós vamos dar um salto significativo. Não, Alisson Bala, não teve nada disso. Último lugar. E hoje quem vai conversar conosco aqui, mais uma vez, esteve recentemente aqui, mas a conversa foi tão boa, tão produtiva, que eu até falei, não, vai voltar em breve para que possamos. E como saiu esse índice novo do IDEB, nós trouxemos a professora Cláudia Santa Rosa. Cláudia, prazer enorme tê-la aqui novamente. Prazer, Pedro, Alisson e sua audiência, não é? É uma satisfação. E você cumprindo a promessa, né? Porque disse lá atrás, quando eu estive, não faz muito tempo aqui, acho que foi dias. Começo de julho, mencionamos o resultado do IDEB, que estava aí às vésperas, né, de ser divulgado, a edição 2023. E naquela ocasião você disse, vamos voltar para fazer essa análise, não é, para conversar a partir dos dados. E aí cumpriu, né? A promessa, estamos aqui. Pronto. Eu queria ouvi-la, Cláudia, na realidade. Como é que você recebeu, você como ex-secretária de Educação do Rio Grande do Norte por 2 anos e 8 meses, o governo Robson Farias, como é que você recebeu esse novo índice do IDEB? Você fala com propriedade sobre isso. Surpreende negativamente mais uma vez? Muito negativamente, Pedro. Eu não tenho outra análise a fazer que não seja lamentar. Não é? Na verdade, eu até já esperava, porque como eu sou da rede estadual, sou servidora concursada há quase 35 anos e acompanho esse dia a dia de como tem sido a gestão da educação estadual, eu já esperava, porque não vi nada diferente acontecer, nada que garantisse a continuidade do que estava bem na educação quando... por acaso, deixei a gestão lá no final de 2018. Não vi nada mais consistente acontecer para a gente esperar resultados diferentes. Então, foi realmente desastroso. O Pará, que, por exemplo, ficava ali sempre nos últimos lugares com o Rio Grande do Norte, nessa edição 2023, saiu do último lugar para o 6º. Né, subiu 21 posição. Então, isso mostra que é possível quando há um trabalho com foco realmente para garantir resultados de aprendizagem, garantir o direito das crianças e dos jovens à educação, os resultados aparecem. E foi muito difícil, enquanto educadora, ver o Rio Grande do Norte nas 3 etapas de ensino ocupando o último lugar. E alguns vão dizer, mas sempre foi assim. E eu vou lembrar que não foi sempre assim. Né? Lá em 2019, por exemplo, que avaliou o período até 2019, ali 17, 18, porque o IDEB é divulgado a cada 2 anos. Foi a edição 2019 que avaliou a gestão que eu estava na educação estadual. E ali ficou muito claro que aquela posição do Rio Grande do Norte, quando o Rio Grande do Norte saiu do último lugar, ali em 2019, que ficou com outros estados ali muito próximo, mas ocupando a 4ª posição, pior posição. Foi desconfortável? Foi, mas foi infinitamente melhor do que como vinha ocorrendo a estagnação ali em 2,7, 2,8, 2,6 desde 2005. Cláudia, dá para dizer que nós estamos há 6 anos estagnados? Estamos porque 2019 o nosso IDEB foi 3,2. Tivemos em 2021, não é, uma queda muito acentuada para 2,8. O Estado ficou sozinho na última posição, que até de outras vezes ele não ficava isolado. Ali nós tínhamos outros estados que era nosso desejo estarem todos empatados em primeiro lugar, né, com uma boa educação. Mas mesmo quando o Rio Grande do Norte esteve em último,
lugar em outras oportunidades, nunca esteve sozinho. Sempre estavam ali outros estados. Esses estados foram se movimentando no ranking, foram se posicionando melhor, e o Rio Grande do Norte caiu em 2021 para 2,8, último lugar isolado, e agora 2023, que esperávamos que pudesse, né, ter avançado, ter caminhado como outros estados caminharam, o Rio Grande do Norte vai e aparece mais uma vez sozinho, ocupando a última posição, com o 3,2 de 2019, que é completamente diferente daquela ocasião, porque agora, inclusive, foram computadas as escolas de ensino técnico, os centros estaduais de educação profissional, que, Pedro, é bom que a gente olhe e veja que a média nacional do ensino médio foi 4,1. Não era a meta que o Brasil tinha para alcançar, mas foi a média, 4,1. O Rio Grande do Norte conseguiu 36 unidades de ensino a partir de 4,1, que foi a média nacional. E quando a gente olha quais são essas unidades de ensino que alcançaram a partir de 4,1, a gente vai encontrar aquele único centro de educação profissional que eu encontrei quando assumi, em 2016, a secretaria, o Centro Gessé Freire, aqui em Petrópolis, em Natal. Esse centro está lá na lista, 4º lugar, e a gente tem 2 CEPs que abrimos em 2017, o CEP João Faustino e o CEP Lourdinha Guerra, Alisson. Esses 2 CEPs têm IDEB 5,2. Ou seja, se o Rio Grande do Norte conseguisse que toda a rede tivesse o padrão de ensino, o projeto pedagógico, a qualidade pedagógica de um desses CEPs, a gente teria uma média à altura do desejável, até considerando as condições da educação brasileira. Mas, Cláudio, desculpa interromper, meu irmão é professor de um CEP, professor de matemática de um CEP, lá em Seramirim. E é incrível a quantidade de alunos hoje que já cogitam a possibilidade de sair do IF e ir para o CEP. Pois é. De você sair do IF, que é um modelo de ensino de alto rendimento, para você ir para o CEP, porque também está sendo pronto. Mas os 2 CEPs que ficaram em primeiro lugar, o João Faustino e o Lourdinha Guerra, alcançaram médias mais altas do que institutos federais. Exato. Quando a gente coloca os federais, as escolas federais e as escolas estaduais. Tem instituto federal abaixo de CEPs. Agora, o que é que me chama a atenção, Cláudia? Você foi secretária de Educação por 2 anos e 8 meses do governo Robson, tudo. E quando saiu esse novo resultado do DIEB, incrível, mas a secretária ainda veio para as redes comemorar esse crescimento. O que é que nós chamamos de crescimento? Foi esse aqui que aconteceu? Ela deve ter comparado em relação a 2021. Mas não tem como. Né? 2021, aquele 2,8, que foi atribuída à época à questão da pandemia, muito embora os outros estados também sofreram com a pandemia. Exatamente. E conseguiram, resultados bem melhores. Exatamente. Atingiu o mundo todo. Isso. E a educação sofreu muito, mas no Rio Grande do Norte, nós sabemos que foi dificílimo voltar à rede pública, às atividades, né? Tudo faltava, menos as escolas. Se construiu dificuldades imensas até para oficializar que tinha que existir ensino remoto. Você imagina, eu estava na rede quando foi decretado o fechamento das escolas. No outro dia, nós colocamos as crianças da escola, que eu sou vinculada, no ensino remoto. Começamos trabalhando, eu dando aula, até todo mundo dando aula,
quem se propôs a, porque boa parte, quase todos os professores da escola que eu trabalhava preferiu não atuar de forma remota. Isso se deu por quê? Porque a voz oficial do governo do Estado, da Secretaria de Educação, não encorajou, não orientou, não deu esse comando, entre aspas, para se instalar minimamente, da forma que fosse possível, o ensino remoto. Então, nós sofremos para começar o trabalho com aulas remotas, nós sofremos para retornar, víamos que era possível retornar, mas o governo não startava para ocorrer esse retorno, porque havia uma pressão da parte de alguns, porque parece que também, além do medo da Covid, que era algo extremamente sério, mas havia também um processo de acomodação. Você imagina que até outro dia tinha gente ainda trabalhando de forma remota. Nós somos um dos últimos estados a voltar. Exatamente. Então, por isso que eu digo que eu já esperava, por isso que eu digo que não vi nada acontecer. A gente voltou e não voltou com estratégias, com um trabalho organizado, com material didático, com professores para fazer, inclusive, reforço escolar, recomposição de aprendizagem. A gente não voltou estruturado, voltou como se estivesse voltando de férias. Foi assim que aconteceu no Rio Grande do Norte. E eu trabalho numa escola, Pedro, que em 2015, quando nós iniciamos o projeto lá, que foi uma escola fechada no governo Rosalba, a comunidade se movimentou, a escola foi reaberta, eu acabei indo para lá ajudar a colocar a escola em pé e mostrar que era viável. A gente encontrou um IDEB 2,5. Imagine, uma escola dentro de Natal, no Tirol, com o IDEB 2,5, embora as crianças não moram exatamente no Tirol. Tem 10%, 15% mesmo assim, o índice das muito crianças baixo, né, que moram. 2,5. Então, nós fizemos o seguinte caminho. Já no IDEB seguinte, foi para 5,6. Mais do que dobrou. Aí eu fui para a secretaria, ficou a equipe lá trabalhando. O IDEB seguinte, 5,8. Aí eu voltei da secretaria, início de 2019, retomamos o trabalho, a coordenação pedagógica, e naquele ano foi para 6,5 o IDEB. Na pandemia, caiu, mas caiu não só por conta da pandemia, por conta do ensino remoto. Caiu com a falta de professores, com uma série de processos instalados pela secretaria que fragilizaram a escola. Então, foi para 5,9. Agora, foi para 6,6. É o segundo melhor IDEB entre as escolas de Natal. É o 7º melhor IDEB do estado do Rio Grande do Norte. Ou seja, por que eu estou contando isso? Para dizer que a gente conseguiu esse IDEB com muito trabalho. Não foi porque recebemos uma orientação, uma formação, um apoio da Secretaria de Educação. Foi o protagonismo da escola, da equipe da escola, o apoio das famílias. A gente estruturou grupos de reforço para as crianças que não estavam alfabetizadas, que não estavam bem, do mesmo jeito que aconteceu em alguns CEPs, em escolas. Reinventar. Exatamente. A gente estruturou para as crianças terem o direito de aprender. O direito de aprender passou por muito reforço, muito apoio. Quem não estava em sala de aula, estava fora de sala, trabalha fora de sala de aula, pegou crianças para fazer reforço em horários
que elas deveriam estar em sala, mas não era aquele trabalho da sala que ela precisava, era de ser alfabetizada. E no final da tarde também. Eu dava aula de matemática durante o ano de 2023. Então, é assim que se constrói resultados de aprendizagem. Então, a alternativa para justificar que certamente a secretaria encontrou, e a secretária foi dizer que avançou, né, em relação a 2021, Você a pandemia. chama isso de avanço? É verdade. E só para o ouvinte entender que não é uma realidade, não, o IDEB, como a professora Cláudia está falando aqui, não é uma realidade fora do Nordeste, não, porque dentre as 10 primeiras, nós temos 4 estados nordestinos. É verdade. Pernambuco, Ceará, Pernambuco é o terceiro, empatado com o Paraná. Não, Pernambuco é o terceiro, Ceará é o quarto, e o Piauí é o sexto, e Alagoas é o 10º. Então nós estamos falando de 4 estados que também fazem parte aí, que estão melhor. Paraíba e Rio Grande do Norte também são dos Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é o pior, a Paraíba é o quarto pior, o Sergipe também está lá embaixo, e o Maranhão e Bahia estão mais ali no meio. Mas, professora, eu queria perguntar à senhora o seguinte: 2 pontos que se podem contribuir ou se contribuíram para esse número tão baixo no Rio Grande do Norte. Nós vimos um governo que fez mais de 10 concursos para a segurança pública. O último concurso da educação no Rio Grande do Norte é de 2015. Isso. É seletivo atrás de seletivo, de seletivo, de seletivo, e não se faz um concurso da educação. Esse é o primeiro ponto. E o outro é a denúncia do sindicato com a quantidade de funcionários fora de função, que não estão em sala de aula, estão deslocados em não sei qual lugar. Isso também contribui para a gente ter resultados tão ruins? Totalmente. Professor temporário, seletivo, não cria raízes nas escolas. O professor temporário é aquele para cobrir uma eventualidade, uma licença. O nome já diz, né, Cláudia? Exatamente, temporário. uma licença. Mas eu trabalho numa escola que nós estamos lá com, dos temporários todos que temos, apenas um realmente é em vaga de temporário. O restante, todos estão ocupando vagas que deveriam ser efetivos. O que é que o governo foi fazendo a partir de 2019? Tirando professores efetivos de sala de aula e levando para os órgãos, o órgão central, a Secretaria de Educação, a diretoria regional. Alguém indicou, tira daqui, coloca ali. Em convênios e cedendo para a prefeitura. Isso. Porque dizem que é mais tranquilo trabalhar fora da escola, trabalhar fora de sala de aula, né? As pessoas, não sei porquê, elas fazem um concurso, lutam para serem convocadas, são convocadas, mas querem ver a escola, assim, quilômetros de distância. Eu tenho uma amiga que estou adorando trabalhar na Direc. Então, olha aí. Eu não posso dizer o mesmo, porque dos meus anos todos, já vou celebrar já 35 anos, eu só fiquei fora da escola os 2 anos e 8 meses que assumi como secretária de Educação. Depois voltou para a sala de aula novamente. E voltei exatamente para a escola, não para a sala de aula. Não, mas para a escola. O horário todo, porque eu também trabalho em escola com criança diretamente, mas na coordenação pedagógica, que, por sinal, foi objeto, inclusive, de uma polêmica o ano passado da secretária. Ela, né, criou comigo por conta disso. Então, o que você pergunta faz todo sentido. Como é que um Estado que deixa nas salas de aula professores temporários que não criam raízes, que não... eu ouvi por esses dias, inclusive, uma justificativa de um professor de uma escola para uma determinada atividade que aquela escola foi convidada, o professor justificar. Vamos poucos, porque tem uma professora assim que disse, não, eu não vou porque eu estou aqui de passagem. Ou seja, ela não ia para uma atividade que era uma atividade formativa para capacitá-la, para que ela pudesse atuar melhor, justificando que estava ali de passagem. Ou seja, é o retrato do professor seletivo.
sem querer generalizar, porque há no meio também aqueles que são fantásticos, até melhores do que alguns efetivos. E tudo isso está sendo debatido em um estado onde a governadora é professora. Imagina só a situação que nós temos. Cláudia Santa Rosa, queremos agradecer demais a tua presença mais uma vez aqui conosco. Você que sempre está à disposição aqui e nós deixamos sempre as portas da CBN em aberto para você, tá bom? Eu que agradeço e fico sempre comemorando quando a educação, seja por quem for, ocupa espaços, não é? Porque quanto mais se fala em educação, nós estamos num estado que há um silenciamento muito grande. É verdade. Esses dados saírem, eu gostaria muito de ver as casas legislativas debatendo, chamando inclusive o governo para se explicar porque desses resultados. Mas é algo dificílimo, né? A gente vai fazendo a nossa parte. Muito obrigada a vocês pelo espaço. gente Obrigado, agradece. Cláudia. Muito obrigado. Vamos para onde, Bala? Vamos para o repórter CBN.